Bem-vindos a mais uma aula do portal Matemática no Vestibular. Hoje trazemos aqui uma questão do vestibular da UNB. Essa prova foi realizada em 2013, é o segundo vestibular de 2013. É uma questão interessante, né? Aqui temos um enunciado longo e desse enunciado existem aqui 9 itens a serem julgados, sendo que 7 desses itens são de geometria analítica e 2 deles são de números complexos. Nesta aula, a gente vai abordar os 2 itens de números complexos, né? Tentando deixar o site, nosso portal, de uma forma bem tranquila, né? Para que a pessoa consiga acessar exatamente aqueles conteúdos desejados. A gente optou, então, por fazer essa separação para organização, para fins de organização. Então, temos aqui dois itens de números complexos e na outra aula, que também já está disponível no portal, temos os outros 7 itens de geometria analítica. Então, vamos lá. A questão trata aqui de uma situação, tem todo um contexto, né, com um mapa e uma tabela. O texto fala o seguinte: no mapa acima estão identificadas em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x ou y as localizações de algumas cidades brasileiras, entre elas aquelas que sediarão a Copa das Confederações. Brasília, indicada por O, corresponde à origem e na tabela estão as coordenadas das demais cidades, identificadas pelas letras de A a J. Cada ponto XY do plano está identificado com um número complexo z igual a x mais iy, em que i é a unidade imaginária. Nesse sistema, as medidas das coordenadas estão estabelecidas em unidades de distância referencial denotada por UD. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Pois bem, então perceba que aqui temos vários pontos, né? Cada um desses pontos corresponde a uma cidade, né? Esse ponto A, por exemplo, é a cidade de Fortaleza e as coordenadas desse ponto são 7 e 9, né? 7 aqui para o eixo X e 9 aqui para o eixo Y. Então, aqui temos os itens, né? São 2 itens. O primeiro dele fala o seguinte: considere que os números complexos Z1 e Z2 correspondam, respectivamente, aos pontos referentes a Fortaleza e a Recife. Nesse caso, Z1 menos Z2 é igual a 3 raiz de 2 vezes cosseno de 3π sobre 4 mais i seno de 3π sobre 4. Vamos ver então se isso é verdade, né? Então, temos lá 2 pontos no mapa, né, correspondentes a Fortaleza e a Recife. Se nós voltarmos aqui à nossa tabelinha, a gente percebe que Fortaleza é o ponto A, com coordenadas 7 e 9, e Recife é o ponto B, com coordenadas 10 e 6. Então, sabendo disso, a gente pode voltar aqui ao item e responder. A solução fica assim: Z1 é chamado aqui no enunciado por Fortaleza, Z2 por Recife, né? Sabemos também, acabamos de ver, que Fortaleza corresponde ao ponto A e Recife corresponde ao ponto B. O ponto A tem coordenadas 7 e 9 e o ponto B tem coordenadas 10 e 6. Tendo, então, as coordenadas dos 2 pontos, né, a gente consegue, então, escrever o ponto Z, né, de acordo com essas coordenadas. Então, o ponto Z1 vai ser, né, o número complexo Z1 vai ser 7 mais 9i, e o número complexo Z2 vai ser 10 mais 6i. Beleza. O que ele quer? Ele quer que façamos, então, Z1 menos Z2. Né? Para fazer Z1 menos Z2, perceba que ele está escrevendo o número complexo, essa subtração que resulta no número complexo,
está fazendo ela na forma trigonométrica, né? Então, para encontrarmos esse número, a gente precisa primeiro encontrar o módulo e a gente precisa encontrar o argumento, né? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá, então. Z1 menos Z2, a gente pode fazer diretamente aqui da forma algébrica, né? Que é 7 menos 10, né? A parte real, e 9 menos 6 na parte imaginária. Feito isso, resolvendo, fica bem simples. Então, Z1 menos Z2 é igual a menos 3 mais 3i. Beleza. Temos aqui um número complexo. Só que ele não quer que esse número complexo esteja escrito dessa forma. Ele quer na forma trigonométrica. Então, vamos lá. Vamos tentar encontrar o módulo e depois tentar encontrar... vamos encontrar o módulo e depois encontrar o argumento, né? Porém, é importante que a gente perceba que esse ponto, né, esse ponto que tem coordenadas menos 3 e 3, ele pertence ao segundo quadrante, né? Por que isso é importante? Porque quando formos encontrar o ângulo, né, o argumento, a gente pode encontrar dois valores possíveis. Só que com esse limitador aqui, a gente vai ficar com o valor do ângulo correspondente a um valor para o segundo quadrante, né? Isso é uma forma da gente também facilitar a nossa resolução. Vamos lá, então. Z1 menos Z2, o módulo, né, de Z1 menos Z2, vai ser igual a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar 3 raiz de 2. Então, já temos a primeira parte aqui. Então, por enquanto, a resposta está sendo correta, né? O módulo do número realmente é 3 raiz de 2, né? Vamos ver, então, se o argumento também é o argumento que está ali no enunciado. Vamos calcular cosseno de θ. A gente poderia encontrar esse argumento calculando tanto o cosseno de θ, como também poderia encontrá-lo calculando o seno de θ. Vamos fazer por cosseno de θ. Cosseno de θ vai ser menos 3 sobre o módulo, que é 3 raiz de 2. Fazendo isso vai ficar assim, menos 3 sobre 3 raiz de 2, né? Podemos cancelar 3 com 3, fica menos 1 sobre raiz de 2. Fazendo então a radiciação, né, desse denominador, a gente vai encontrar para cosseno de θ o valor menos 2 raiz de 2. Aqui então é que entra aquela questão do ponto, né, do quadrante ao qual pertence o número, né? Percebe que cosseno de θ é igual a menos 2 raiz de 2, menos raiz de 2 sobre 2. Esse ângulo ele pode ser tanto do segundo quanto do terceiro quadrante. Entretanto, nós já temos aqui uma restrição, né? A gente quer aquele ângulo correspondente ao segundo quadrante, né? Que ângulo, então, do segundo quadrante tem como cosseno menos raiz de 2 sobre 2? A gente sabe que esse ângulo é 3π sobre 4. Pois bem, então, fazendo isso, fica muito fácil, então, encontrar a forma trigonométrica desse número complexo Z1 menos Z2, que é exatamente o que? Z1 menos Z2 é igual exatamente o valor dado aqui pelo enunciado, né? Vai ser o módulo, né, que nós encontramos, vezes cosseno desse argumento aqui, 3π sobre 4, mas isso sendo do mesmo ângulo que é 3π sobre 4. Perceba que a nossa resposta coincide com a resposta do enunciado. Por essa razão, então, o item A é um item correto, né? Vamos, então, agora ao item B. O que diz o item B? O item B diz o seguinte: considere que os números complexos Z1 e Z2 correspondam, respectivamente, às localizações de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Nesse caso, Z1 dividido por Z2 é um número real. Ponto. Tá aí. Queremos saber, então, se... Pegando Z1, correspondendo a ele, a cidade de Belo Horizonte, e Z2, a cidade do Rio de Janeiro, então, se dividirmos Z1 por Z2, esse resultado dessa fração vai dar um número real? Será que isso é verdadeiro? Vamos, então, verificar. Voltando aqui à nossa tabela, a gente percebe que a cidade de Belo Horizonte corresponde ao ponto D, né?
Rio de Janeiro ao ponto E, né? Belo Horizonte tem coordenadas 2 e menos 4. Rio de Janeiro tem coordenadas 3 e menos 6. Vamos então resolver o item sabendo então que essas duas cidades correspondem a esses dois pares ordenados aqui. Tá aqui então, Z1 é Belo Horizonte, Z2 é Rio de Janeiro. E já sabemos que aqui o ponto que corresponde a Belo Horizonte é D, com coordenadas 2 e menos 4. O ponto que corresponde ao Rio de Janeiro tem coordenadas 3 e menos 6. Então, assim a gente pode escrever Z1 e Z2. Z1 vai ser 2 menos 4i, Z2 vai ser igual a 3 menos 6i. Tá aqui. Vamos então fazer Z1 dividido por Z2, né? Bem simples, né, essa divisão. Z1 por Z2, basta que a gente divida mesmo, né, os dois números complexos. Z1, que é 2 menos 4i, Z2, que é 3 menos 6i. Mas para fazer essa divisão, como no denominador nós temos um número complexo, nós temos então que multiplicar, né, em cima e embaixo pelo conjugado do número complexo que está no denominador, que é exatamente o que? 3 menos 6i tem como conjugado 3 mais 6i. Então, multiplicamos em cima e embaixo por 3 mais 6i. Fazendo essa multiplicação, aplicando aqui o famoso método do chuveirinho, tem 2, né? A distributiva 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 6i vai dar 12i, menos 4i vezes 3 dá menos 12i, e menos 4i vezes mais 6i dá 24. Multiplicando aqui, vamos ter 9 mais 36. Perceba que aqui a gente pode cancelar esse mais 12i com esse menos 12i. E não vai restar mais nada de parte imaginária. Aqui vamos ter 6, aqui vamos ter 24 e aqui 9 mais 36, que resulta, por fim, em 2 sobre 3. Percebe que como a parte imaginária não existe, ou seja, ela é igual a zero, realmente o item é verdadeiro, porque realmente ele é um número real, ele não tem a parte imaginária. Por essa razão, então, o item B também é um item verdadeiro. Chegamos então aqui ao final dessa nossa videoaula, né? Desses dois itens do vestibular da UNB. E só lembrando que esse enunciado ele tem mais 7 itens referentes a ele, que também já estão disponíveis no site, basta ir lá verificar. São 7 itens de geometria analítica. Então, esperamos vocês, né, no nosso portal e até então a nossa próxima videoaula.